Boa noite a todos. Pelo que vocês estão vendo, eu estou fazendo uma nova gravação, porque ontem eu comecei a gravar 18h30 e fiquei meia hora sem falar. Então a gravação não ficou boa. Então nós vamos fazer, estou fazendo hoje e estou gravando no YouTube. Bem, as orientações, sejam todos bem-vindos, né, ao nosso curso. Agradecemos a confiança em nós depositada. Provavelmente essa gravação vai ficar um pouco menos de 2 horas, lógico, evidente. Mas para quem assistiu, né, vai aproveitar com certeza. E quero dar uma orientação, que nós tivemos uma mudança de plano, né, que nós do Classroom passamos para o e-mail. E o acesso ao e-mail a Comped, né, com N antes do P, porque a Comped é uma sigla, que é Assessoria e Consultoria Pedagógica, @gmail.com, e a senha é Concursos 2020. Tá? O que é importante para vocês, que quando vocês entrarem lá no Google, quando entrarem no Acomped, vocês vão entrar pelo Drive. Toda a nossa aula estará no Drive e não no e-mail. Abrindo o e-mail, tem aqueles 9 pontinhos do lado direito, aperta, vai aparecer vários links e vocês vão procurar o Drive e aperta, que estará lá. Todos deverão estar com o microfone desligado, assim como a câmera. Todas as perguntas deverão ser feitas no chat. Preste atenção para não fazer a mesma pergunta, né? E só responde perguntas do conteúdo, tá bom? Bem, qual é a nossa aula de hoje? Nossa aula de hoje é a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional. E começamos a falar sobre o nosso atual ministro da Educação. O nosso atual ministro da Educação é o professor Milton Ribeiro, né? Todo mundo sabe que nós tivemos assim uma mudança nesse governo, tivemos vários ministros da Educação. Por incrível que pareça, vários ministros da Educação. Então começamos a falar da educação, né? No título 1 da LDB, vamos falar da educação, que a educação, ela abrange todos os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições. Mas não é essa educação que nós vamos falar na lei. A lei vai falar da educação que se desenvolve predominantemente na escola, né? Então a educação é um dever da família, é um dever do Estado, e ela é inspirada nos princípios de solidariedade e de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Por quê? Eu paro aí nesse artigo, porque na verdade isso aí é uma definição da educação segundo a LDB. Primeiro que a educação é um dever da família, e ela é inspirada mesmo nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade, porque nós saímos do regime militar, passamos para um regime democrático. Agora, dentro do artigo, tem três finalidades. A primeira finalidade é o desenvolvimento do educando. Segundo, seu preparo para o exercício da cidadania. E o terceiro é a sua qualificação para o trabalho. Então, nós temos 3 finalidades da educação, né? Nós temos que desenvolver realmente o educando em todas as suas potencialidades. Prepará-lo para viver em cidadania, né? Conviver com os outros, respeitar o que a sociedade nos coloca, respeitar os outros mesmo, e nos respeitar também, né? E nos prepararmos para o trabalho. Esses são os objetivos da educação. E dos princípios
Agora vamos falar dos princípios da educação. Bem, a educação é diferentemente os princípios dos deveres. Tá? O primeiro princípio é igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Nós temos que ter essa liberdade de condições para o acesso e permanência. É importante, todas as pessoas têm a condição de ter uma escola. Todo mundo tem a igualdade, não importa se ela seja pobre, rico. Né? A liberdade de aprender, ensinar, divulgar cultura. Já que nós saímos de um regime extremamente militar, nós entramos no regime democrático, nós passamos a ter liberdade. Né? O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas é outro exemplo dessa liberdade. Nós podemos escolher qual é a nossa concepção de escola. Né? A Cida vai falar isso na aula dela. Respeita a liberdade e o apreço à tolerância. A gente tem que respeitar essa liberdade que nos foi dada pela democratização, né? E temos que considerarmos as pessoas, né, que são menos competentes do que nós. Essa questão do apreço à tolerância, na LDB, né, os professores, nós temos que pensar que nós não podemos ter intolerância, nós temos que respeitar as diferenças das pessoas, né? Coexistência de instituição pública e privada, porque a própria Constituição, né, e a LDB oportunizou havermos dois tipos de escola. O ensino público e gratuito nos estabelecimentos oficiais, com certeza. A valorização dos profissionais da educação escolar, que nós vamos trabalhar isso no Fundeb, que ele foi feito para valorizar, né, colocar o salário do professor ali. A gestão democrática, né, a gestão participativa, que a professora Cida também vai falar sobre ela, não me lembro se é a Cida ou o Danilo. A garantia do padrão de qualidade. Não adianta você deixar aí, né, as escolas abertas sem que haja uma qualidade nessa escola, né? Então nós temos que medir através da Provinha Brasil, da Prova Brasil, do Enem e do ENAD. A valorização da experiência escolar, que é importantíssimo, porque nós vamos aproveitar todo o conhecimento da criança adquirido fora da escola, né? Quando a criança, por exemplo, traz o conhecimento e não ter tido uma escolaridade anterior, ela entra na escola e faz uma classificação, né? Ela vai ser classificada porque ela tem esse conhecimento e ele não tem uma referência de escola, aí ele vai passar a ser classificado, por exemplo, no 3º, no 4º ano, não tem importância. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, a consideração com a diversidade étnico-racial e a garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Agora, nós podemos, né, estudar bastante, né, até ao longo da vida. Isso é muito legal. Do direito à educação e do dever de estudar. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17. Então, nós hoje, quando nós falamos qual é a obrigatoriedade do ensino, antes a gente falava ensino fundamental. Agora, a obrigatoriedade do ensino é a partir dos 4 anos, ou seja, pré-1. Pré-1 é 4 anos, pré-2, 5 anos, 6 anos ensino fundamental, primeiro ano. Então, a pré-escola está dividida, né, que é o acesso, a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. A educação infantil gratuita até os 5 anos de idade. O atendimento educacional especializado gratuitamente, né, aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Ele é transversal, quer dizer, ele passa em todos os níveis, as etapas e as modalidades da educação básica, preferencialmente na rede regular de ensino. O acesso público aos ensinos fundamental e médio, né, para todos aqueles que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos na idade própria. Então, aí nós estamos tratando da EJA, tá?
Porque mais abaixo a gente vai falar do acesso ao ensino regular noturno. O ensino regular noturno não é a EJA, é o ensino regular que começa em fevereiro e termina em dezembro. E oferta da educação escolar regular, né, para jovens e adultos, atendimento em todas as etapas da educação básica por meio dos programas suplementares de material didático, transporte, etc. Quais são os níveis da educação básica que nós conhecemos? A educação básica escolar, ela compõe-se, né? São 2 níveis: educação básica e educação superior. A educação básica, ela é formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. Tá? Então, a educação básica, a gente tem que prestar atenção na hora da prova, né? Como que eles vão colocar isso para nós? Como eles vão colocar? Na verdade, eles vão colocar podem colocar, por exemplo, para confundir vocês, educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Está errado, porque é educação e ensino médio e não educação de jovens e adultos, porque educação de jovens e adultos é uma modalidade. Aí nós não podemos colocar modalidade nenhuma. E a educação básica, ela tem por finalidade desenvolver o educando assegurar a sua formação comum, indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meio para prosseguir nos estudos, né, no trabalho nos estudos posteriores. Então, realmente, a educação básica, o próprio nome diz, né? Ela é básica, ela tem uma finalidade de resolver essas questões, né? De dar ao educando condições para que ele possa progredir no trabalho, que ele possa continuar seus estudos, né? E ela tem a educação básica, tanto nos níveis fundamental e nos níveis médio, ela será organizada de acordo com as regras comuns. A primeira regra é a carga horária mínima anual de 800 horas de efetivo trabalho escolar e 200 dias letivos. Agora vamos prestar atenção. É o mínimo de 800 horas e o mínimo de 200 dias letivos. Se colocarem no máximo, está errado, porque se você fala máximo de 200 dias letivos, você pode dar 198, 190 dias, que estaria certo. Não, é mínimo. Excluído, então, dentro desses 200 dias, não estarão os exames finais, tá? Não vão estar os exames finais. Isso é bom que nós saibamos, não vai ter exame final. E na educação básica, a gente vai falar um pouquinho também sobre a classificação. Tá? A classificação, ela pode ser feita em qualquer série, exceto na primeira série do ensino fundamental, porque você já entra na primeira série. A classificação, por quê? Ela só ocorre em 3 momentos. A entrada não é classificada. Você ocorre por promoção, tá? Porque quando você passa de um ano para o outro, você é classificado. Por transferência, quando você vai para uma escola para outra, ou quando você também, né, aquelas pessoas que vêm procedentes de outra escola, ou até do estrangeiro, a gente classifica. E independentemente da escolarização anterior. É quando o aluno vem sem nenhuma escolaridade, mas ele teve conhecimento, ele aprendeu a ler e escrever, a fazer conta em casa. Então, chegando na escola, então ele vai fazer uma prova para avaliar o quê? Vai avaliar os conhecimentos dele. Então, nós vamos avaliar o nível de conhecimento para ver em que ano de escolaridade nós vamos matricular aquele menino. É muito importante isso, mas só que isso tem que estar regulamentado no sistema. Tá? A verificação do rendimento escolar. A verificação, ele vai observar os seguintes critérios, né? Avaliação continuada e cumulativa do desempenho do aluno
Então, vamos ver. A avaliação vai ser sempre continuada e cumulativa. Sempre eu vou estar avaliando e somando um ponto com o outro. Porque eu vou somando um ponto com o outro, para que eu, né, a avaliação, como ela não é punitiva, ela é um momento de reflexão. O que eu vou fazer? Eu vou permitir que o meu aluno, né, para eu passar para um outro conteúdo para ser avaliado. Aí entra a recuperação paralela. Antes de eu fazer uma avaliação valendo nota, eu revejo se aquele conteúdo realmente ele foi apreendido, a criança aprendeu mesmo. Se a criança aprendeu, então o que eu vou fazer? Eu passo para o outro. Aí eu posso avaliar para poder passar para o outro. Até porque um conteúdo é pré-requisito do outro. Se ele não aprendeu o conteúdo anterior, ele vai ter dificuldade para o aprendizado do conteúdo seguinte, né? E aí, continuando, o que prevalece nessa avaliação? Que o aspecto qualitativo é mais importante do que quantitativo. O que nós temos que avaliar? Esse progresso do aluno. O esforço que ele está fazendo. A primeira nota ele tirou muito ruim, ele não estava conseguindo mesmo. Por mais que você colocasse todos os seus esforços, ele não conseguiu. Você, então, até o final do ano, né, a nota dele ficou faltando, por exemplo, 5 décimos, né? O que você faz? O poder da caneta está na sua mão. Você pode muito bem pegar antes até de ir no conselho de classe, aumentar aquela nota do aluno pelo esforço dele, pela qualidade dele, pelo que ele fez, ou levar o conselho de classe e o conselho de classe passar a nota dele para 6, que em Barra Mansa é a nota de aprovação. A possibilidade de aceleração de estudos com alunos com atraso escolar. Então, aceleração de estudo é uma possibilidade, não é obrigatoriedade. A possibilidade de avanço nos cursos e na série também é uma possibilidade, não é obrigatoriedade. O aproveitamento de estudos concluídos com êxito, se houver necessidade na escola, nós podemos simplesmente aproveitar uma disciplina que ele fez até com outro nome, que na verdade hoje em dia não sei o que acontece, porque o nosso currículo ele é igual para todos, né? A obrigatoriedade de estudos de recuperação. Então, conclusão, a recuperação ela é obrigatória. Mas a lei diz preferencialmente, porque cada sistema de ensino ele vai fazer o quê? Ele vai regulamentar se vai ser semanal, quinzenal, mensal, trimestral, deixar o aluno morrer para depois recuperar é difícil. Então, quando a gente fala preferencialmente, né, por período de estudo, quer dizer, na verdade é aula dada, aula avaliada e aula recuperada, né? Quer dizer, essa avaliação sem nota. O controle da frequência fica por conta da escola, conforme disposto no regimento escolar, e a frequência mínima é de 75%. Aluno para passar tem que ter 75%. A carga horária mínima anual, né, essa de 800 horas que a gente fala, lá no caput, no inciso 1 desse artigo, ela deverá ser ampliada progressivamente até, isso só no ensino médio, tá? Até 1.400 horas. Eu acho que para vocês isso não cai não, pode até cair para os pedagogos, tá? Para 1.400 horas. Artigo 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter uma base nacional comum a ser complementada em cada período de estudo, né? Desculpe aqui. Em cada sistema de ensino. Então, vamos pensar bem. Essa base nacional comum são aquelas disciplinas que a gente já conhece. Daqui a pouco eu vou falar, né, no próximo. Então, nós vamos falar, são aquelas disciplinas. Essa é a base nacional que o Brasil todo vai estudar. A parte diversificada
ela vai surgir de acordo com o quê? Com cada pelas características, né, da regionais, as características locais, da cultura, da sociedade, né, que tipo de sociedade, que tipo de lugar que nós estamos. Então a lei permite, né, as escolas, por exemplo, ou regiões de zona agrícola, podemos ter na parte diversificada a disciplina técnicas agrícolas, por exemplo, ou organização agrícola, não sei, alguma palavra, né, porque nós estamos na educação básica, alguma palavra em relação à agrícola, tá? Conhecimento do mundo da agrícola, alguma coisa assim. Os currículos que se refere a esse CAPES, quer dizer, o que tem na Base Nacional Comum, ele se baseia, né, no estudo. Obrigatoriamente, todos que eu vou falar são obrigatórios, que inclusive está na BNCC. Língua portuguesa e da matemática, que são as disciplinas que a gente chama de eletistas, são as disciplinas, digamos assim, as mais importantes, né? O conhecimento do mundo físico e natural, da realidade social e política, especialmente do Brasil. Ou seja, aí vem história, geografia, geografia, biologia, tá? Ciências, tá aí. O ensino da arte, outra disciplina, ela é obrigatória, né? O currículo, essa disciplina, ela é obrigatória no currículo, em suas expressões regionais, né? E ela constitui um componente curricular. Depois a gente vai falar da arte lá na frente. A educação física integrada à sua proposta pedagógica é um componente curricular obrigatório da educação básica, sendo a sua prática facultativa ao aluno. Então vamos ver. Educação física obrigatória. A prática que ela vai ser simplesmente facultativa. Para quem? Aquela pessoa que cumpra uma jornada de trabalho superior a 6 horas, por exemplo. Quem tiver uma idade superior a 30 anos, também não precisa fazer a prática. Mas se ela estiver prestando serviço militar, se ela for amparada pelo decreto 1044, esse decreto de 1044, ele é um decreto que ele ampara as doenças, por exemplo, esporádicas e infecto-contagiosas, doenças cardiovasculares, as doenças respiratórias. Então, são doenças que você levando, né, o aluno levando o atestado médico, ele não precisa fazer a prática, né? Mas, em compensação, ele deverá estar assistindo a aula de educação física. A aula de educação física, ela tem a teoria, então ela tem que ter nota. Todos terão nota, por isso da obrigatoriedade. Houve o quê? Uma fuga dos alunos, né, pela compra de atestados médicos, porque não queria fazer a prática da educação física. Quando você lê ao pé da letra a lei, ela não isenta ninguém de fazer a educação física enquanto teoria. Tá? Não, e também quem tenha filho não precisa fazer a teoria. O importante é que a gente saiba que a educação física, ela é obrigatória para quem estuda de manhã, de tarde e de noite. Não existe essa, eu estudo à noite e não faço educação física. Tem que fazer, a não ser que você esteja dentro desses incisos que eu disse, né? Da jornada de trabalho, maior de 30 anos. Mas existem pessoas que estão dentro aí, que são contemplados para não fazer a prática e fazem a prática, tá? Não tem importância. O ensino da história do Brasil, ela levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Então, gente, a história do Brasil, ela tem que estar dentro da disciplina de história. Não se esquecendo que nós temos que falar da história dos índios, a história da cultura africana, porque a nossa também, a nossa etnia, nós também viemos, né, dos europeus.
No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa. Então, já definiram a língua que vai ser ofertada para nós. É a língua inglesa. As artes visuais, a dança, a música, o teatro, são as linguagens que constituirão o componente curricular que trata aquele parágrafo 2º, quando nós falamos sobre a arte. Então, a arte, né, o professor de arte, ele pode usar qualquer uma da vertente da arte, tá? Mas em Barra Mansa, se eu não me engano, a proposta deles é de artes visuais. Bem, a integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais. Então, o que é integralizar? Nós podemos integralizar no currículo. De que forma? Através de projetos, né? Trabalhar os temas transversais, porque o professor, às vezes, de matemática, de história, de geografia, ele não fala sobre os temas transversais, ele não fala, às vezes, sobre cidadania, ele não fala sobre o meio ambiente. Com certeza que sim, né? A gente acredita que sim. Mas não são só esses temas transversais. A gente sabe que existem muitos temas transversais. A questão da exibição dos filmes de produção nacional constituirá um componente curricular obrigatório integrado à proposta pedagógica da escola, e sua exibição será obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. Essa lei foi incluída em 2014, e a gente acha que é por conta da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, quando ela disponibilizou uma quantidade de insumos, né, para os artistas, né, terem a possibilidade de fazer suas produções, com a finalidade, né, mostrar cultura para o povo. Mas será que essa cultura foi gratuita, né? A gente não sabe se teve quais foram os peças teatrais, né, que foram utilizados pela Lei Rouanet. Bem, os conteúdos relativos aos direitos humanos e a prevenção de todas as formas de violência contra a criança e adolescente serão incluídos também como temas transversais. O que eles estão pensando? O que a lei, as mudanças da lei coloca, né? Quando as crianças, né, e os adolescentes, na verdade, eles não sabem dos direitos e os deveres deles, né? Então é importante que nós mostremos para os pais, para as crianças e para a própria escola, né, a questão do ECA. O ECA é muito importante, nós vamos ver na nossa próxima aula. O ECA é importante porque ele vai definir, como a LDB, as incumbências de cada pessoa, né, de cada, digamos assim, do professor, né, digamos, do aluno e da escola, né, e dos pais também. Então, quais são, né, o que nós podemos, o que os pais podem fazer ou tem a obrigação de fazer, né, dever de fazer, e se não fizer, quais as penas que ele poderá ter. Então, esse conteúdo, né, relativo aos direitos humanos é um direito que nós todos temos, e no caso vai ser tratado. Nós vamos trabalhar os direitos humanos numa aula e também vamos trabalhar o ECA, né? Porque a violência que é tratada, que existem nas escolas, é inconcebível. É inconcebível, né? Bem, a questão da educação alimentar, né, ela também será incluída como temas transversais. Hoje em dia, né, você trabalhar a importância da educação alimentar na escola, a criança, ela às vezes não come certos alimentos porque nunca experimentou. Então é interessante na escola, né, enquanto a merendeira está lá fazendo a merenda, combina, hoje eu vou levar minha turma para mostrar, falar sobre a cenoura, falar sobre a batata, né, a carne, que é proteína, essas coisas. Então pode até
fazer um bolo, um biscoito com a criança e colocar dentro do bolo e dentro do biscoito qualquer outro alimento, né? Uma abóbora, banana, o próprio, a própria cenoura, né? Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, se cai isso no concurso, essa obrigatoriedade não é só na escola pública, no ensino público e privado, o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena. Então, isso eu vou dar essa legislação para vocês. Então, vamos voltar no ensino fundamental e médio, público e privado. Obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. No artigo 26A, nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Eu até já tinha falado. O conteúdo programático a que se refere esse artigo incluirá diversos aspectos da história, da cultura, que caracteriza a formação do povo brasileiro, né? A partir desses dois grupos étnicos, tais como história da África e dos africanos, a luta pelos negros, né, e dos povos indígenas do Brasil, a cultura negra, né? Qual foi a contribuição da cultura negra para a formação do nosso povo, né? Nós todos somos miscigenados, né? E o negro e o índio na formação dessa sociedade nacional, né? Resgatando, nós temos que resgatar as suas contribuições na área social, econômica e política. Né? Quantos artistas, né? A cultura, a questão da nossa comida, ela é totalmente, né? Nós comemos muita coisa de índio e do africano. Os conteúdos referentes à história e cultura brasileira dos povos indígenas serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. Como a disciplina de história ela é dada desde o primeiro ano do ensino fundamental até o nono, então nós vamos ter bastante tempo para trabalhar dentro da área da educação artística e na literatura, para quem tem literatura. Agora vamos entrar na educação infantil. A educação infantil, ela é a primeira etapa da educação básica. Então, já vamos anotando aí, a primeira etapa da educação básica. Qual a finalidade da educação infantil? É o desenvolvimento integral da criança até os 5 anos. Se na prova tiver escrito até os 6 anos, está errado. É até os 5 anos, tá? E em seus... Qual a finalidade, né, dessa educação infantil? Que todo mundo pensa que a criança vai só para brincar. Ou um depósito de crianças. Não é isso. Os pais têm que saber que nós professores de educação infantil, nós temos, né, a obrigatoriedade de desenvolver integralmente a criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, e nós iremos complementar a ação da família, quando nós damos banho, nós trocamos fralda, nós ajudamos a escovar dente, ensinamos que às vezes a escovação de dente, às vezes a criança escova pela primeira vez na escola de educação infantil. Nunca a mãe pediu para o filho escovar o dente, né? E quando chegar em casa, ele vai exigir disso. Almocei no sábado e domingo, eu preciso escovar o dente. Eu jantei, eu preciso escovar o dente. Eu fiz um lanche, eu preciso escovar dente. A educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes, tá? Quando falei de entidades equivalentes, gente, alguma escola especial mesmo, assim, propícia, né, para educação, para esse atendimento de criança, ou a própria escola de ensino fundamental também. A creche não é aquele lugar que a gente deposita a criança fica o dia inteiro. Não é isso.
Nós é que inventamos que creche é isso. Creche é um tipo de atendimento à criança de 0 a 3 anos. Tá? E essa creche, ela pode ser de 4 horas. Então, por que chama creche se a criança fica lá só 4 anos? Então, isso foi uma ilusão, né, que se criou. E pré-escola é criança de 4 e 5 anos. Porque também eu posso ter uma pré-escola de tempo integral. E a escola de tempo integral não chama creche, né? No caso, eu tenho agora, em Barra Mansa, nós temos não sei quantas, são 6, 7 ou 8 escolas de tempo integral. Né? E aquela escola de tempo integral não chama creche. Então, né, há de convir que a gente tem que entender exatamente essa denominação, tá? E uma outra coisa que é muito importante é que a criança, né, a criança quando entra na creche, por exemplo, ela não entra com 0. Quando a gente fala 0, porque a educação infantil, antes, ela era da saúde. Quando ela passou para ser da educação, parece que nós fizemos isso, né? Deu insight na nossa cabeça, mas não. Nós descobrimos, na verdade, que a educação é um direito de todos. A criança, desde que a criança nasce, ela não precisa ficar na mão da saúde. A saúde é um outro sistema complementar. Como nós. Nós precisamos da saúde o tempo todo e nós não estamos na creche. Né? É que a criança, na creche, né, na escola de educação infantil, é o tipo do caso da creche que a criança entra com, no caso, 4 meses, porque nós esperamos a amamentação, né, de 4 meses e a licença maternidade, que eu não sei se é 4, agora você passou para 6, mas digamos que seja de 4, até 11 meses a criança vai ficar no berçário. Né? Depois ela vai para o maternal 1, maternal 2, maternal 3, até 3 anos. Então, esse que é a creche. É esse atendimento de criança. E lá no berçário, né, vocês vão ver, por exemplo, Barra Mansa, na legislação que nós colocamos para abertura de escola, tem que ter uma enfermeira. Mas essa enfermeira é para a escola toda, porque nós precisamos de determinadas horas de uma enfermeira, que nós não sabemos acudir a criança, né? A educação infantil, ela vai também ter regras comuns. A avaliação da criança vai ser por meio de quê? Registro. Nós temos que fazer um registro, uma ficha descritiva, alguma coisa assim, sobre... Cada sistema tem uma forma de fazer o registro. Barra Mansa tem uma ficha descritiva. E essa ficha descritiva, ela é importante, mas ela também, o objetivo dela é ver o desenvolvimento da criança. Mas mesmo que até no final da ficha descritiva, essa criança não tenha adquirido aquilo tudo que o professor desejou, né, que ele se prontificou em realizar com a criança nunca será retida, ela sempre será remanejada, porque não tem objetivo de retenção, não tem objetivo de promoção. Sem objetivo de promoção, a criança é remanejada. E a carga horária mínima da educação infantil é de 800 horas e 200 dias letivos. Olha que interessante, né? Também passa a ter as 800 horas e os 200 dias letivos. E o atendimento dessa educação infantil é no mínimo 4 horas, então eu posso ter uma creche de 4 horas. E diário, né? O tempo diário, o máximo diário é de 7 horas, tá? Se, por exemplo, uma escola tem um atendimento de mais de 7 horas, é porque dentro lá na hora que vai constituir a firma, né? Se for uma escola privada, a prefeitura jamais teria. Uma escola privada, vocês podem ver que ela atende a duas naturezas, a natureza educacional e a natureza de hotelzinho, né? Aí o pai paga, por exemplo, uma diária, né? Quando é combinado o dia que a criança vai ficar, por exemplo, até 10 horas, 11 horas, não sei. Isso existe, principalmente nos grandes centros, existem muito. O controle da frequência, né? A criança
tem que ser feita chamada todos os dias na educação infantil e é exigida a frequência mínima de 60%. Então, vamos ver. Na educação, no ensino fundamental, em média, 75%. Na educação infantil, 60%, por conta daquelas enfermidades, né, que são doenças infantis, e a criança às vezes fica muito enjoadinha, 60% está de um bom tamanho. Tá? Isso também obriga a mãe a levar o seu filho na escola, porque se ela não leva, ela deixa de levar, ela está cometendo um crime de negligência com o seu filho. E toda a documentação escolar, hoje em dia, tem no seu histórico escolar o pré-1 e o pré-2. Então, toda a educação infantil hoje, ela já tem a documentação para a expedição de transferência. Isso é uma novidade para todos, né? Muito bom. Agora vamos para o ensino fundamental. Olha, veja bem, o ensino fundamental tem a duração de 9 anos. A criança entra no ensino fundamental com 6 anos. O ensino obrigatório é a partir dos 4 anos. Né? 4 anos até o 17, se a criança não ficar reprovada. A educação infantil vai até os 5 anos. Olha quanta número que nós temos que memorizar. Né? Então, ela tem 9 anos de duração, ela começa a partir dos 6 anos e terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante a coisa mais importante que nós temos no ensino fundamental, o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Olha que interessante. Então, se a criança, né, até o 9º ano de escolaridade, ela saber completamente bem ler e escrever, ali não está escrito na LDB o que? A interpretação. Mas a gente sabe, não precisava escrever ali, porque quem sabe ler e escrever e não interpreta é analfabeto funcional. Então, nós queremos que o aluno saiba ler, escrever, interpretar e calcular. Aí é que está que eu digo quais são as disciplinas eletistas, né? A própria legislação fala. Ela vem assim debaixo dos panos, digamos assim. Ela diz que é o português e a matemática que são as disciplinas mais importantes, senão eu não vou conseguir entender as outras disciplinas, né? A leitura é importante, a interpretação do texto é importante. Aí fala também, né, da compreensão do ambiente natural, social, do sistema político, da tecnologia, das artes, dos valores que se fundamentam a sociedade. Isso tudo faz parte do ensino fundamental. Nós também temos que desenvolver a capacidade de aprendizagem, tendo como vista a aquisição de conhecimentos, habilidades e a formação de atitudes. A criança está em desenvolvimento. Então, nós temos que mostrar para ela não só o conhecimento, né, o conteúdo, mas também uma habilidade e a formação de atitudes. O que eu posso, o que eu não posso. Né? As crianças chegam muito sem limites na escola. E, infelizmente, nós temos que colocar esses limites. Né? O fortalecimento também dos laços de família, dos laços de solidariedade humana, de tolerância recíproca, que se assenta essa vida social. Quer dizer, esse fortalecimento é importante, né? A questão da solidariedade, né? Não poder emprestar e receber de volta o outro, saber também, né? Que eu tenho que devolver. A tolerância, que hoje em dia a gente não está tolerando nada, é tolerância zero. Mas nós temos que fazer o quê? Tanto nós quanto desenvolver isso nos alunos, ter a tolerância. E um aluno ajudar o outro, né? Sempre ter um monitor para ajudar o outro aluno, é importante. Isso você está desenvolvendo no aluno esse sentimento, né, de ajuda mesmo ao próximo. É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclo. Só o ensino fundamental pode ser desdobrado em ciclo, né? Por exemplo, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º e 9º. Então, podemos desdobrar, cabe ao sistema de ensino.
Os estabelecimentos que utilizam a progressão regular por série, eles podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada. Só no ensino fundamental que poderá haver aquela progressão continuada, que todo mundo conhece como a progressão automática, mas não é assim. A progressão continuada, ela é uma progressão que tem uma filosofia, né? Por ela ser continuada, né, o conteúdo ele é diluído. O conteúdo é diluído, não é assim, tá? Então, mas eu tenho que observar a norma do sistema. Será que o meu sistema vai querer esse tipo de progressão continuada? Mas também eu tenho a progressão parcial, que o meu sistema também pode querer abrir mão e ter. O que é progressão parcial? É a dependência. A dependência é progressão parcial. Ou seja, eu fui promovida, mas eu estou em dependência em até 2 disciplinas. Isso é possível. Nem todos os sistemas adotam a progressão parcial. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa. Então, a nossa língua principal é a portuguesa, mas nas comunidades indígenas será utilizado a língua materna, mas o português também será dado, né? A língua portuguesa será dada. Na verdade, o professor tem que conhecer a língua materna, porque ele vai dar aula pela língua materna. E a língua portuguesa será a segunda língua do índio. O ensino fundamental será presencial, mas sendo o ensino à distância, ele é utilizado como uma complementação da aprendizagem. Ora, vocês estão vendo que nós entramos na pandemia e estamos utilizando o ensino por via remota, né? O ensino à distância. E muitas escolas estão dando certo, né? O currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente o conteúdo que trata dos direitos da criança e do adolescente, tendo como diretriz o ECA. Isso nós já falamos lá atrás, né? Os legisladores, eles não prestam talvez muita atenção quando eles colocam a questão que vai ser incluída os direitos humanos. E volta a falar também do ECA. Só que eles poderiam só ter colocado o ECA porque os direitos humanos, só os direitos humanos, porque o ECA já foi contemplado em 2007. Né? O estudo também dos símbolos, né, nacionais, ele também será incluído como tema transversal. Quantos de nós estudamos, né, aqueles símbolos nacionais? Brasão, né, a bandeira. Eu acho bem interessante, porque a gente não sabe o simbolismo, né? O significado dos símbolos da nossa bandeira, não sabe. Eu lembro, né, quando naquela novela, que houve agora um remake do novela. Não foi remake, passou novamente. Remake quando a gente faz uma nova em cima de outra já feita. Na verdade, passou essa novela do Dom Pedro, ele fazendo a bandeira, né? Foi muito interessante. Desculpa. Uma outra coisa que é muito importante é falar sobre o ensino religioso. O ensino religioso, ele é de matrícula facultativa, mas ele é obrigatório no currículo. Então, normalmente ninguém oferece, na hora da matrícula ninguém pergunta, você vai querer que seu filho tenha ensino religioso? Né? Ninguém pergunta, porque nós não temos. Porque que acontece? O ensino religioso, ele constitui, né, uma disciplina nos horários normais das escolas públicas, somente do ensino fundamental, do ensino médio não, tá? Assegurado aqui o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo.
Quer dizer, nós temos que, quem vai dar aula de ensino religioso, eu acho que nem deveria ter esse nome. Na verdade, ninguém ensina o ensino religioso, porque ninguém vai fazer com um cunho religioso, um cunho de religião católica, doutrinação. Eu vou doutrinar para o catolicismo, vou doutrinar para Umbanda, vou doutrinar para o evangélico. Não é isso, não tem mesmo esse cunho religioso. E sim de passar a solidariedade, a fraternidade. É isso que é mais importante trabalhar no ensino religioso. E normalmente é difícil arrumar professor, porque nós somos tendenciosos, né? Nós passamos a nossa verdade, que nós achamos que é verdade. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Quer dizer, a lei, né, o artigo 34, ele já falava de que seria realmente esse tempo ampliado. Porque quando Darcy Ribeiro fez essa lei, ele fez essa lei não parecida, mas ele tinha um estudo muito grande das escolas americanas, que sempre foram escolas de tempo integral. Agora vamos entrar no ensino médio. O ensino médio, ele é uma etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos. Então, a primeira etapa da educação básica, educação infantil. A segunda etapa, ensino fundamental. Terceira etapa, ensino médio. O ensino médio, né, o que é mais fácil da gente falar do ensino médio, é o seguinte: a finalidade dele é consolidar e aprofundar todo o nosso conhecimento que nós adquirimos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. Então, se eu não fiz um bom ensino fundamental, eu não farei, provavelmente, um bom ensino médio. Provavelmente, eu chegarei na educação superior com aquelas inúmeras deficiências, né? Às vezes, a gente dá um texto para o aluno ler, ele não consegue decifrar o texto. Quando eu digo decifrar, eu estou dizendo interpretar o texto. E isso é muito comum, né? É comum demais, é mais comum do que a gente imagina. Tá? E também é muito importante, outra finalidade, é a preparação básica para o trabalho, né? E para a cidadania. Porque ele tem que continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores, porque nosso mundo está em verdadeira evolução, nós estamos só em mudança. Hoje nós estamos todo mundo estudando via internet, né? Saímos da nossa zona de conforto, é difícil, então nós temos que nos adaptar, sair da caixinha. Outro também vou trabalhar só esses 2 mesmo. No artigo 35A, ainda é do ensino fundamental, a Base Nacional Comum Curricular, ela definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento. Então, o ensino médio hoje mudou. Ele tem linguagem, suas tecnologias, matemática, suas tecnologias, ciências da natureza, suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. Então, o ensino médio agora, ele está mais ou menos ligado ao ensino do... Nem era, tá? O segundo grau, não. Era ainda na Lei 4.024, quando nós trabalhávamos os cursos que eles eram voltados à preparação sua para a faculdade. Tá? Então, a gente fazia os cursos de acordo com o que eu queria ser
quando crescer, era assim mesmo. Então, os cursos foram divididos assim. Mas como é ensino médio, eu creio que não vai cair para vocês. Chegamos agora na EJA. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade dos estudos na idade própria, né? Eles podem entrar tanto no ensino fundamental e médio. E constituirá um instrumento para educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, está mudando, a lei está mudando, dando oportunidade para todos estudarem, até quando eles quiserem, né? A educação, para entrar na educação de jovens adultos, o jovem tem que ter 15 anos completos. Não pode entrar na educação de jovens adultos para estudar, fazer o curso com menos de 15 anos. O que o poder público vai fazer? Ele vai viabilizar e vai estimular o acesso e a permanência desse jovem, né, na escola. Ele vai fazer o quê? Ações integradas e complementares entre si, né? Quais são essas ações? Por exemplo, dividir qual a competência, o que o Estado vai oferecer e o que o município vai oferecer. E eu daqui a pouco vou falar porque Barra Mansa fez isso, certinho. Ela também, a educação de jovens e adultos, deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional. Olha a palavra, preferencialmente com a educação profissional. Não é obrigatoriamente. Por quê? Porque é bom que ele possa aprender uma profissão, né? Dá oportunidade para isso. E no artigo 38, quando a gente fala que os sistemas de ensino manterão cursos e exames, foi realmente como vai viabilizar. Por exemplo, para um sistema sozinho não ficar por conta de tudo. Então, aqui em Barra Mansa, principalmente, o Estado ficou por conta dos exames, que é feito lá no Barbará, que é o SES. E a prefeitura, né, o sistema municipal, ficou por conta do curso, que é a EJA, que o aluno estuda, né, um ano inteiro de alfabetização. A fase 1, fase 2, fase 3, vai até a fase 8. Por que vai só até a fase 8 e não a fase 9? Porque nós temos um ano de alfabetização. A EJA, ela pode ser organizada de forma diferente, né? E como que nós podemos fazer, então, esse exame que é oferecido? Se você quer fazer a nível de ensino fundamental, que é conclusão do ensino fundamental, quer dizer, conclusão até o 9º ano, você tem que ser maior de 15 anos. Tem que ter 15 anos, maior de 15 anos. 15 anos completos ou mais. E se for maior de 18 anos, você já pode fazer do ensino médio. Mas para fazer do ensino médio, você tem que ter o ensino, o quê? Fundamental, né? E todo também conhecimento adquirido fora, né? Dos meios informais também serão reconhecidos pelos professores, né, da escola. Agora vamos para a educação especial. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade da educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para os educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Então, o que aconteceu agora? A gente vê duas coisas. A educação especial é uma modalidade, ponto. É uma modalidade oferecida preferencialmente. Para quem? Para aquelas educandos que têm deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, uma coisa ou outra. Porque tem pessoas que só têm alta habilidade e tem gente que tem superdotação, ou seja, tem todas as habilidades, todas. Normalmente, quando a gente encontra uma pessoa que é muito inteligente, provavelmente ele tem uma alta habilidade. Tá? Pode ter uma alta habilidade, duas altas habilidades. Mas o superdotado mesmo, eu acho muito difícil. Haverá, quando necessário, um apoio, serviço de apoio especializado na escola regular para atender essas peculiaridades da clientela dessa educação escolar, dessa educação especial. Porque, na verdade, o que acontece? Professor sozinho não consegue.
tem que ter um apoio, nem que seja dentro da escola ou fora da escola, né? Como nós temos o SEMAI Barra Mansa. O atendimento será feito em classes. Eu posso ter dentro da minha escola uma classe especial, que todo mundo achava um absurdo. Quando eu entrei na Prefeitura de Volta Redonda, eu dava aula numa classe especial com 10 crianças. Eu entrei, nunca tinha dado aula, já fui entrar com uma classe especial com 10 alunos. Escolas, então podemos ter uma escola especial, ou serviços especializados, sempre que em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. Então, essas crianças só serão encaminhadas se elas não puderem ser realmente integradas na sala de aula. E a oferta da educação especial, ela tem início na educação infantil. Tá? Por exemplo, se coloca lá, a educação especial ela tem início na educação infantil. Entre parênteses está escrito de 0 a 5 anos, não tem importância, porque eles só estão colocando ali a faixa etária da educação infantil, tá? E porque teve uma prova em Resende, o pessoal errou porque eles colocaram aquela faixa etária da educação infantil. Então, eles não responderam essa porque eles acharam que o atendimento só seria até aos 5 anos. E não era. É entendimento mesmo. A escola tem que oferecer um currículo, tem que oferecer o método, técnicas diferentes, né? De acordo com aquela deficiência da criança. Ele poderá oferecer uma terminalidade específica para aqueles que não puderam atingir o nível exigido de conclusão no ensino fundamental. Nós precisamos de professores especializados, com formação adequada em nível médio, educação superior. Nós precisamos de uma educação especial para o trabalho, porque muitas dessas crianças não irão continuar estudos, eles precisam de uma fonte de renda, né? Apesar de que eles terão acesso ao benefício dos programas sociais. Mas muitos pais pegam aquele benefício e gastam com eles, não gastam com as crianças. O poder público, ele vai fazer o quê? Ele vai ter um cadastro nacional de alunos com alta habilidade ou superdotação. Na verdade, isso não existia no Brasil, né? É interessante que se diga o seguinte: é necessário que nós possamos descobrir, né, quais são as crianças que têm essa alta habilidade, até alguma forma de o que nós podemos fazer por elas, né? E os profissionais da educação. Quem são os profissionais da educação? São todos aqueles professores habilitados, né, em nível médio ou superior, para docência na educação infantil, no ensino fundamental e médio. São todos os trabalhadores da educação portadores de diploma de pedagogia com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção, orientação educacional, bem como aqueles professores com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas dessa pedagogia. O interessante que se diga aqui é que quando fala diploma de pedagogia com habilitação, é porque nós ainda temos alunos com habilitação, porque hoje a pedagogia não habilita, ela já sai com todas as habilitações inclusas no curso de pedagogia, tá? A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura de graduação plena em universidades e institutos superiores de educação. Ponto. Se a gente parar aí, todo mundo pensa, meu Deus do céu, nós vamos realmente só não vamos, tanto é que Barra Mansa, né, o acesso colocou lá, o Instituto Acesso, que só poderia entrar quem tivesse o curso de formação de educação superior. Mas eles esqueceram de ler que poderia ser admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil nos 5 primeiros anos no ensino fundamental a quem tivesse o normal de nível médio. E aconteceu, graças a Deus, né?
Os institutos superiores de educação manterão os cursos de curso normal superior, nem adianta falar, porque ele já acabou, não existe mais, tá? Temos o programa de formação pedagógica, que é muito interessante, porque as pessoas que querem hoje, qualquer profissional, que inclusive aí também tem que ser mudada, porque hoje nós temos a resolução 2, que fala que qualquer profissional pode fazer a formação pedagógica para ser professor. Olha, a falta de professor é tanta, né, que nós estamos... quem tem uma formação pedagógica, quem tem por exemplo, bastante conhecimento em uma determinada área que seja da educação básica, por exemplo, arte, né, a questão da biologia, da física e da química, você tem o conhecimento desses conteúdos, mas dentro de um outro curso, fazendo a complementação pedagógica, você se torna um licenciado, um docente. E os programas de educação continuados para os profissionais, quer dizer, temos que ter na escola a educação continuada. E a formação de profissionais da educação para administração, planejamento, né, será garantida como uma forma tanto essa formação para administração, planejamento, inspeção, que eu acho que deveria até sair daí, mas como ainda existem esses profissionais, ele vai ser feita, pode ser feito em nível de pós-graduação, tá? Gente, o que é diferente, o que é essa pós-graduação que eles falam aí, na verdade é uma especialização. A pós-graduação, na verdade, ela é mestrado e doutorado, tá? E a formação docente, exceto para o ensino superior, incluirá a prática de, no mínimo, 300 horas. A preparação para o exercício do magistério far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Então, quem mas vai dar aula no magistério superior, vai fazer a pós-graduação, mas não é essa pós que nós falamos, que nós chamamos de pós, mas que é uma especialização. A pós-graduação é mestrado e doutorado. O notório saber, reconhecido por universidade com curso de doutorado em área afim. Se, por exemplo, a pessoa tem um conhecimento vastíssimo em determinada área, e a faculdade que ele trabalha tem o curso, né, ele apresenta o programa de doutorado, ele poderá certificar esse professor com esse título. É um título que ele vai receber por conta do conhecimento dele. Bem, os sistemas, uma coisa importante para nós, né? Como que ele vai promover a nossa valorização? Primeiro, pelo ingresso, exclusivamente por concurso de provas e de títulos, né? Então, Dom Pedro também, na primeira Constituição de 1824, falou que todo mundo, para entrar no concurso público, teria que fazer prova de títulos, aperfeiçoamento profissional remunerado, piso salarial profissional, progressão funcional, né? Baseada na onde? Na habilitação e na titulação. Quanto mais a gente vai melhorando a nossa titulação, nós vamos recebendo melhor. Um período reservado a estudos, planejamento e avaliação e condições adequadas para o trabalho. Uma coisa muito importante, quando eu falei na progressão funcional, baseada na titulação e na habilitação e na avaliação do desempenho, nem todo mundo faz avaliação do desempenho, tá? Outra coisa que tem que se falar é que a experiência docente é pré-requisito para exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério. Mas, graças a Deus, nós não estamos pedindo, né? Quem formou, como é que vai ter experiência de 3 anos, né? Na verdade, eu quero pedir desculpa para vocês. Um beijo e muito obrigada.